vamos lá pro nosso despertar, né? Acho que marcou esse ponto vermelho aqui, né? Coordenadas estranho. Ok, mas eu acho que é nesse... eu acho que é nesse sistema mesmo, né? Vamos ver. É nesse planeta, inclusive? Ah, é nesse planeta. Ó, tá aqui perto, inclusive. Vamos lá. 12 segundos, 10 segundos. Vamos lá, então. Coordenadas do estranho. Coordenadas aproximadas. Ó, tem uma casa pra lá. Mas tá muito longe. Tem... Não sei onde é. Vamos parar aqui, então, já que é aproximado. Vamos parar aqui mesmo. Não tem problema, não. Depois a gente faz mais combustível, né? Vamos ver pra onde que é. Pra lá. Ok, vamos lá. Então vamos. É aqui? Olha, tem uma nave aqui. Ok. Olha, é uma nave caída. A gente vai poder pegar essa nave, hein? Tá bom. Vamos falar aqui, então. Sinal. Conserte os componentes danificados. Metal cromático 5, a gente tem tum. E sódio 5 tem tum. Pronto. E agora? Casites. Casites. Não há sinais de vida, apenas... Peraí, gente, deixa eu tomar um golinho de água. Peraí. Obrigado, muito obrigado. Portanto, não há sinais de vida, apenas a estática de um comunicador quebrado. Extrai os registros. A mensagem que estava aqui antes foi totalmente embaralhada. A única coisa que extraí foi o nome do piloto, Artemis. Artemis, né? Ele já partiu há muito tempo, seja lá quem fosse. Os únicos outros dados que não estão corrompidos são um conjunto de planos, uma atualização para o meu feixe de mineração. Ué, não era uma atualização para o feixe de mineração? Você me deu o emissor de pulsos? Ok. Tá bem. Mas a gente ganhou o item? Não, a gente ganhou a possibilidade de criá-lo, né? Tá. Você vai me obrigar a fazer? Você vai me obrigar a fazer? Eu não sei. O que eu tenho que fazer? Busque pistas sobre Artemis. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as coisas aqui. Ver se a gente ganha alguma coisa útil. Nanitos. Nanitos é sempre útil, né? E... Carbono. Carbono condensado é bom pra gente fazer célula de dobra. Sempre bom. Vamos pegar aqui. Cadê o negocinho que tá aqui? Pegar aqui, tecnologia enterrada, já para aproveitar. Ó. Depois a gente trocar aqui por mais coisas. E ó, nós temos essa nave zona aqui, cara. Redenção Magnífico de Manta. Deixa eu só... A gente já conhece esse cara, né? Vamos ver aqui. Olha, uma classe C. Tá bom, a gente pode pegar essa nave e depois vender, né? A gente só tem que arrumar aqui, né? Vamos ver, vamos comparar. Né? Tá bem, a gente pode ganhar então algumas tecnologias aqui. Olha. A gente pode ganhar aqui algumas tecnologias e ainda ganhar um dinheirinho de nave, né? Vamos lá, vamos obter a nave. Vamos pegar aqui na nave, vamos arrumar aqui. Então a gente tem como arrumar já a parte de pouso. E aqui a gente precisa de cadê? Um lacre hermético e uma placa de metal. Aí a gente vem aqui e também arruma aqui. Mecanismo de pulso. Beleza. Agora a gente vem aqui. Vamos pegar ela e vamos direto para nossa estação espacial. Cadê a estação espacial? Opa, frequência do desconhecido no comunicador. Entidade sacerdotisa nada. Entidade Artemis, recebemos o seu sinal. É o primeiro? É o último? Estática, né? Hora da verdade. Você tem o sinal dela, mas
Não é não é a entidade Artemis, tá? Pode contar a verdade, ó. Não sou. Sou Hyro. Seu sinal é familiar para nada. Acho que já te mantivemos contato. É um bom momento para subir a bordo, não? Nosso lar será apresentado de maneira adequada. Ok. Liberamos a nossa anomalia. Da hora. Vamos lá, então. Vamos até a anomalia. Pá, 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 pá. Vamos entrar, então. Muito bem. Finalmente liberamos a nossa anomalia espacial. Da hora, né? Não era bem com a nave que eu queria chegar aqui, mas tudo bem, tá tudo certo, né? Aqui na anomalia espacial, se eu não me engano, nós podemos trocar a nave, né? Deixa eu ver. Ah, a gente pode trocar a nave, beleza. Ó, tem um negócio pra gente falar lá em cima, né? Ó, aqui na anomalia espacial vai liberar o Nexus pra gente fazer umas missões e também ganhar Mercúrio. Vai liberar a parte de fazer aqui as expedições. Vai liberar aqui a gente pegar as coisas das expedições com Mercúrio, né? Beleza. E libera também esses NPCs aqui, né? Tem uns NPCs aqui diferentes para fazer outras coisas. O NPC aqui prova comida e tal. O negócio aqui que mexe com os ovos, né, de bichos. Mas o mais importante da anomalia é essa parte aqui, que é onde a gente pode comprar, aprender novas tecnologias, novas plantas e tecnologias, né? Vamos lá. Ó. Oi, nada. Entidade sacerdotisa nada. Sou a entidade sacerdotisa nada. Pária Corvax. Esta é a nossa anomalia. Nosso lar aqui é agradável, não? É um projeto do próprio Polo. É uma bolha perfeita, fora do alcance dos sentinelas e dos Corvax vingativos. Nada observa o tempo ir e vir. Vamos perguntar então sobre o Artemis. É uma entidade viajante. Talvez você conheça. Não sei o número dele. Nada, não tem vontade de pensar sobre interações com números. Elas estavam perdidas para nós. Muito improvável. Nossa anomalia está perdida para os sentinelas. Mas ninguém está perdido para a anomalia. O Corvax me observa. O modo como ele mantém seu invólucro metálico sugere paciência e uma curiosidade orgânica. Pergunte sobre o nada. Nada despertou com a morte do Corvax primordial. Não conseguia entender por que coisas assim acontecem. Por que estamos sozinhos? Agora sou divergente. A convergência não enxerga através dos meus olhos. Nada não está mais sozinho. Nada está com o amigo Polo. Agora, muitos outros amigos fazem visitas. Nossa convergência é pequena, mas nada está feliz. A carapaça de nada pulsa com uma luz suave. Há algo familiar nele. Pergunto sobre Polo. O amigo Polo encontrou nada. Encontrou o meu sinal. Nada está seguro. Agora nada encontra outros sinais. Deixa outros seguros. Legal. A estação está me chamando desde que eu acordei no planeta. Talvez tenha chamado Artemis também. Pergunto sobre a estação espacial. Além do que está lá fora, nossa anomalia viaja livremente. Ela é livre como nada é para observar, buscar. Os sentinelas, o Atlas, eles não gostam desse lugar. Sinto os olhos deles nos caçando. Nada me observa, me julga minhas reações enquanto fala. Beleza. Fale com o amigo Polo, viajante. Talvez ele saiba mais sobre Artemis desaparecido. Ele percebe as coisas mais claramente do que nada. Ok, nada, beleza? Fala, mapas. Aí, mano, eu não dava nada pra esse jogo, mas testei no início do ano e tanto as viagens como a história me pegaram demais. Mas a história acho irada. Da hora, mano. Eu tô gostando pra caramba de cada detalhe do jogo. Espero que a história seja massa mesmo. Tô muito curioso pra história, que eu não posso fazer nada, não. Esse é o Polo, né? Polo, o especialista. E aí, Polo? Fala comigo aí. Amigos por toda parte. Se você souber onde procurá-los, amigos em todas as formas e tamanhos, em todos os lugares. Camarada Artemis, você está onde ele deveria estar. Não parece possível, mas tudo é possível. Assim é o universo.
Nós vamos encontrá-lo, sem dúvida. Há sempre um sinal, sempre um rastro. Pergunte como. Nosso lar vai cuidar disso. Quando for embora, você não estará onde estava. Estará mais perto. Ou talvez não. Descobertas são emocionantes, não é? Antes de partir, que tal passar um tempo com outros amigos? Nós ajudamos uns aos outros aqui. Ok. Beleza. Anomalia espacial é a central dos viajantes. Fale com os outros viajantes para ganhar nanitos. Outros viajantes. E não abre. Vamos ver. Aqui a gente tem o portal, né? Beleza, a gente tem um viajante aqui. Oi, ele chama Interação Mercúrio. Oi, tudo bem? Você já ficou diante de um portal ser estranho? Sentiu sugar sua vida pela metade? Sentiu seu peito queimando enquanto o poder dele começava a derreter o seu ser? Diga que não. Foi o que eu pensei. Poucos ficaram. Menos ainda sobreviveram para contar a história. Fiquei diante do portal em Solef Primordial, mas não o atravessei. Eu estendi minha mão, mas apenas a ponta de um dedo encostou na passagem. No próximo instante, acordei a bordo da anomalia. Fui transformado. A passagem daqui não tem o poder dos monólitos antigos, embora compartilhe aspectos da rede deles. Use-a como desejar. Ok, vamos dar um aceno respeitoso com a cabeça. Mercúrio repete o seu aceno. Há muita compreensão nesses gestos simples. Muito obrigado. De vez em quando não tá lendo as texturas, tá vendo? É muito estranho. Tá, e a gente tem mais um. Vou falar com ele aqui. Oi, tudo bem? Interação Tétis. Um perfume estranho cerca esse ser. É agradável, embora esteja um pouco envelhecido. Ele parece surpreso quando o abordo. Ah, olá, pessoa nova. Não nos conhecemos. Você sabia que é tradição se apresentar com uma boa troca de unidades? Ok, dá 10 unidades pra ele. Obrigado, fez bem, tchau. Oxe, fique. Você ainda está aqui? Desculpa, camarada, não tenho nada para negociar. Vamos cheirar ele. Tétis parece desconfortável. Dá para ver sua pulsação no seu pescoço. Tá, tudo bem. Olha, eu admito, não sou um Gek. Sou só mais um viajante de passagem. Pergunte por que ele está aqui. Tétis hesita. Você já se deparou com os sentinelas que patrulham a maior parte dos mundos daqui? Diga que sim. Então, você sabe como é ser caçado por eles. É suficiente dizer que os sentinelas e eu tivemos um conflito de interesses, e agora é do meu interesse ficar escondido aqui. Beleza. Nós temos uma interação... Olha, desativação de multiferramenta. Ah, aqui é onde a gente pode quebrar a multiferramenta e vender, né? Ah, olha só, ok. Então vamos selecionar aquela outra multiferramenta que a gente pegou só para ganhar os negocinhos. Cadê? Essa aqui. Aí, ó, ele mudou o desenho lá, foi a pistolinha, né? Aí a gente vem aqui e a gente pode quebrar ela e obter 110 unidades. Tá bom. 110 mil unidades. É pouquinho, mas tudo bem. Beleza. Aí, olha que legal. A gente tá ganhando os módulos. A gente ganhou módulos de melhorias, olha só. A gente ganhou um módulo de... Não, o dado forma emergente não. A gente ganhou um módulo... Vou guardar isso aqui. A gente ganhou um módulo de melhoria para... O coisa... Não, peraí. Mas a gente tá com... A gente tá com ela errada. É essa aqui. Ah, olha, um monte de coisa aqui, né? A gente ganhou uma outra melhoria para o feixe de mineração. Ó, essa melhoria aqui aumenta bem mais coisas do que, por exemplo, a melhoria de classe C, né? Mas tá bom, ainda assim a gente consegue usar. E aí a gente tem aqui uma melhoria para o scanner. Uma melhoria classe A para o scanner. Beleza. Olha, as recompensas. 300%, 5.000%. Vamos trocar isso aqui. Olha, a recompensa agora do escanear vai ganhar 6 de minerais, 6.000% de minerais, 10.000% de fauna e 12.000% de flora. Tá bom, Fon.
Não posso reclamar. Muito bom, né? Fora que a gente ganhou uns dinheirinhos aqui. A gente ganhou também uma expansão de slot de multiferramentas. Tá bom. Vamos pôr isso aqui. Ah, então a gente tem aqui pra... A gente pode destruir agora as multiferramentas extras que a gente pega. Tá bom. Ó, aqui a gente vai poder comprar as tecnologias, né? Mas a quest não manda a gente falar aqui primeiro. A quest manda a gente descer pra cá. Vamos descer aqui então. Vamos fazer o que a quest manda, né? Pra liberar tudo isso aqui rapidinho. Vamos lá. Interação Hélio. E aí, cara? Que da hora que você é, mano. Ah, jovem. Você que ainda viaja pelas fronteiras deste universo. Que inveja sinto. Meu tempo, na realidade, já passou há muito tempo. Mas sinto tanta falta. Que tal ajudar uma velha alma e compartilhar o que viu? Eu anseio pelas estrelas, pela glória da descoberta. Olha, a gente pode dar dados de planetas. Obrigado, pequeno ser. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Por favor, pegue esses nanitos. Não são nada, mas é tudo que eu tenho agora. Ok, olha, a gente ganhou quantos nanitos? 390 nanitos. Aprenda sobre as novas plantas de ferramentas. Beleza. Então, ó, essa quest está ensinando pra gente tudo que a gente pode fazer, né? Então, ó, vamos ver aqui. A gente tem vários terminais, cada um com uma possibilidade, né? Ele pede para falar aqui primeiro, ó. Interação Selene. Ei, Selene, tudo bem? Novo ser viajante. Seu traje é uma extensão do seu corpo. Deixe-me ajudar você. Pesquisar atualizações do exotraje. Muito bom. Olha, a gente tem 2.500 nanitos. E aqui a gente pode comprar um monte de coisa legal, né? Vamos ver, a gente poderia comprar uma atualização do... A gente poderia comprar uma atualização aqui, ó, do exotraje. Pra gente voar melhor. O que é isso aqui? Recurso de salto avançado. Jatos d'água eficiente. Olha que legal, jatos d'água eficiente. Mas a gente não precisa disso agora. Esse aqui é o tradutor simples. Ajuda a traduzir mais uma palavra. Ok, mas por enquanto não. A gente tem as coisas para água aqui também, né? A gente tem também aqui as coisas para ajudar. Acho que aqui o mais importante talvez fosse pegar a manopla, que a gente vai precisar de ter a manopla. Vamos pegar. A manopla protetora permite, que é uma luva, né? Permite a gente pegar algumas coisas que a gente não podia antes, né? Então acho que vale a pena a gente pôr a manopla aqui agora, tá? Vamos pôr aqui, a gente pode criar. Fala, mapas! Se de tempos em tempos você escanear planetas e voltar no cara da árvore, e uma outra perto dele, você ganha nanitos. Mano, vou sair aqui rapidão, já volto. Bom jogo. Obrigado, mano. Vai lá, cara. Eu vou estar aqui por um tempinho ainda, tá? Vamos lá. A gente vai aqui colocar a nossa manopla protetora. São 50 metal cromático e 50 20 nitrato de sódio. A gente tem os dois. Boa. Implantamos a manopla. Agora, nós temos uma outra coisa que é muito importante aqui. Tá? Vamos pegar aqui. E é o nosso refinador portátil pessoal. E pelo amor de Deus. Né? A gente vai comprar ele aqui. O que é isso? Transforma a sua mochila em um refinador. Assim, a gente não precisa ficar andando com o nosso refinador. Tá? Mas, contudo, todavia, esse refinador só refina um item por vez. Se a gente quiser, a gente pode comprar o MAC 2, né? O refinador pessoal MK2, que é, no caso, um refinador que permite refinar 2 itens de uma vez. Olha, vai precisar cobalto ionizado, ressonador magnético, computador quântico, tá? E eu acho que, não sei, eu acho que vale a pena a gente ter já esse refinador total. A gente tem nanitos para comprar, mas acho que dá para esperar um pouquinho, tá? Então, vamos criar aqui nosso refinador pessoal. São 100 metal cromático e 150 oxigênio. Caramba, esse aqui foi punk, hein? Me limpou aqui, hein? Mas tá bom, mas pelo menos agora ó, a gente pode refinar aqui direto na nossa mochila, tá? Beleza. Toda vez que você chama a estação espacial, a anomalia espacial, você pode vir aqui e atualizar seu traje, tá? Então, por exemplo, o seu traje, você consegue atualizar
2 vezes a cada sistema. Nossa, tá 30 mil e aqui tá... Quanto tá aqui? 35, tá bom. Quando você chega num sistema novo, você entra na estação espacial e pode atualizar seu traje uma vez. Você chama a anomalia e pode atualizar seu traje uma segunda vez. A cada sistema novo que você vai, você pode atualizar. E uma outra dica também da anomalia é que a cada sistema novo, esse cara aqui, a anomalia traz também uma arma nova. Tá? E é totalmente randômica, tá vendo? É uma classe C, mas que tem uma tecnologia super carregada aqui. Então aqui pode vir qualquer coisa a cada sistema que vai, tá? Então vamos lá, vamos falar com a interação EOS. A interação EOS eu não lembro. Mais potência, mais resistência, mais velocidade, mais precisão, polidas, refinadas, aprimoradas com nanitos. Ó, é para melhorar a nossa multiferramenta. Portanto, aqui a gente pode comprar realmente as tecnologias para nossa multiferramenta, tá? Beleza, vamos ver aqui. A gente tem esse negócio do scanner, mas não sei se vale a pena a gente ter, mas vale a pena a gente desbloquear isso aqui, que é o dispositivo de pesquisa, né? Tá, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai desbloquear isso aqui, que é o detonador de precisão, de dispersão. Por quê? Porque ele aqui, ele vai me permitir usar as melhores armas do jogo, né? E é como se fosse uma espingarda, né? Uma 12. Beleza, depois eu quero desbloquear o morteiro paralisante. Então a gente tem que comprar o lançador de plasma primeiro, para depois comprar o morteiro paralisante. É isso? É isso. O que mais a gente pode pegar aqui? Aqui tem um monte de coisa, né? O que é isso aqui? Modificador galvânico. Deixa... Ok. Tem a mira de combate, tem o dispositivo de camuflagem. Isso aqui é para defesa, né? Que a gente pode aprender o equipamento de pesca, a gente pode aprender tudo aqui, né? Tá, eu realmente queria aprender... o morteiro paralisante, viu? Tá, então vamos gastar aqui os 150 nanitos só para comprar o plasma. Para que aí a gente possa pegar também o morteiro paralisante. Aí, 150 e 150, beleza. O morteiro paralisante permite que a gente... como se fosse um tiro secundário da arma. Permite paralisar principalmente as sentinelas, quando a gente precisar lutar contra os sentinelas, né? Então eu acho isso muito legal. Tá, vamos ver aqui. Daqui do lado a gente tem... a gente pode aprender receita de novos produtos aqui, ó. Então, ó, a gente não sabia a receita de fazer microprocessador, se a gente quiser fazer, quiser aprender agora, né? Ó, aqui tem a célula da hiperdobra. A gente podia comprar até aqui, né? Vamos lá, então. Deixa eu ver. A gente tem muito nanito ainda? Não tem muito, né? Essas coisinhas aqui a gente precisava aprender tudo. Que vai ajudar, né? Tudo isso aqui a gente podia aprender. E a célula da hiperdobra também era... Mas tá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Nossa, tem muitos itens aqui para aprender, né? Tá. Esse tiozão aqui é a interação Persis. Oi, tudo bem? O especialista Apollo está me ensinando muita coisa. Fabricação de motores, polimento de pistões, a acuidade atômica dos melhores engrenagens, tudo modelado a partir da espuma de nanito. É glorioso aprender esta arte, não? Aqui são melhorias para os exoveículos, né? Aqui a gente tem... Esse aqui, se eu não me engano, é para o Nautilus, que é o... Deixa eu ver, esse aqui... Quem que é esse aqui? Todos os exoveículos? Ok. A gente não precisa das coisas dos exoveículos por enquanto. A gente não vai usar muito, né? Pronto. Aí a gente tem aqui também esse aqui. A gente tem a estação de pesquisa de construção, tá? E aqui tem uma coisa muito legal, que são algumas bases legais. Por exemplo, essa base só custa ferrita pura, né? E custa aqui, ó, e aqui você vê que já não é mais danitos, aqui é dados recuperados, tá? Então a gente vai comprar essa base aqui.
Tá? A gente vai comprar essa base aqui com 3 dados recuperados. Por quê? Porque é a base mais barata. A gente vai gastar um dado recuperado para comprar a porta, né? Depois, que mais? Depois. Aqui embaixo tem umas coisas legais, que são as janelas, né? Ó. Essa janela aqui é muito legal. Porque a questão é que a gente tem que comprar um monte de coisa até chegar lá, né? Ó, aqui custa quanto? 5. Tá, então vamos lá. A gente vai aprender o corredor sem vidro. Vamos gastar 5. Depois a gente vai aprender. Agora a gente já tem a porta e aqui, né? Eu não sei se eu uso já para pegar as coisas de vidro aqui. Eu realmente não sei ainda, hein, gente? Não sei se eu faço isso, se eu faço. Ó, acho que deve ser 555. Vai gastar uns 15, vai gastar quase tudo que a gente tem. Então deixa assim, por enquanto, tá? E a gente tem também esse carinha aqui, interação Hyperion. Asas de ouro e glória, camarada. As estrelas são infinitas. E aqui é a pesquisa de melhoria de nave, tá? Então aqui é onde a gente vai aprender, por exemplo, essas coisas aqui, ó. Que são esse aqui, o hiperpropulsor, para ir para sistemas vermelhos. Esse para sistemas verdes. E esse para sistema azul. E também tem o de sistema roxo, que a gente tem que fazer depois a quest para liberar, tá? O que é isso aqui? Melhoria das coisas. Ok, a gente tem aqui umas melhorias legais que valia a pena comprar, mas não é necessário agora. Uma coisa legal que a gente pode comprar é isso aqui, ó. Porque isso aqui vai ficar autocarregando o nosso sistema de decolagem, para a gente não ter que ficar usando toda hora o combustível, né? E a gente podia comprar também esse acelerador aqui. Para ter umas armas legais, né? Tem uma melhoria aqui do coisa. Então vamos comprar esse aqui, porque isso aqui vai ser super útil. E aqui a gente também vai comprar essa arma aqui, ó. A gente também vai comprar essa arma aqui. Acelerador de infracorte. Tá? Deixa eu ver aqui. A gente precisava comprar essas coisas também. Né? Tá, então, antes de comprar uma arma, eu acho que a gente não precisa comprar arma agora exatamente, né? Eu acho que a gente pode, então, comprar os propulsores. A gente pode deixar comprado e vai criando eles conforme a gente vai tendo os itens, né? Ó, eu vou comprar os propulsores para sistemas estelares vermelhos. Custou 80. Agora, para sistemas estelares verdes, vai custar 120. Vamos ver aqui. E para sistemas estelares azuis vai custar 200. Mas aí então vai sobrar uns nanitos aí. Tá bom. Ótimo, beleza. O que mais agora que ele pede pra gente fazer? A gente aprendeu muita coisa aqui, muita coisa legal, né? Ó, por exemplo, né? Vocês querem ver aqui o refinador pessoal? Ó, a gente vem aqui, põe o carbono igual o outro refinador, igualzinho, gente, ó. E aí a gente vai pôr o item. O legal é que a gente pode pôr o item direto daqui. Por exemplo, eu quero fazer os cobres. Então pega aqui e mete aqui. Pum. Ele vai ficar fazendo, ó. É a nossa mochila fica mexendo, tá vendo? Enquanto tá fazendo. Beleza, vamos falar com o Nada, então. Namastê, Nada. Nada e Polo vagam entre mundos. Há muitos. Você os viu, camarada viajante? Nada queria que pudessem vê-los. Nada se arrepende de muita coisa. O que eu posso fazer, Nada? A entidade viajante é livre para traçar seu próprio caminho. Encontre a entidade Artemis. Explore junto com os outros seres. Viaje até as paisagens grandiosas. Faça o que quiser, entidade viajante.
Nós vamos ajudar você. Outros também vão, mesmo que você procure o mentiroso vermelho. Posso perguntar sobre o mentiroso vermelho. Vamos perguntar. O mentiroso vermelho, o Atlas, a entidade falsa. Os Korvax o veneram, mas nada é mais sábio. Nada sabe onde ele mora, nada prefere desconsiderá-lo. Mas, se a entidade viajante quiser procurá-lo, nada vai ajudar. Nada quer ver você em segurança. Tá bom, então eu posso pedir para procurar o Atlas, posso pedir, peça ajuda com Artemis, pedir ajuda com exploração. Posso pedir ajuda com Artemis primeiro. É claro, nada tem um pequeno presente para você. Talvez ajude, talvez não. Nada e o amigo Polo vão continuar a busca. Fale conosco sempre que quiser. Ok, ele me deu nanitos. 120 nanitos, ok. Tá, e me deu aqui o log, muitas coisas, né? Abriu muitas coisas aqui. Ok. A gente pode voltar a falar com a entidade. Tá, ele fala a mesma coisa, mas aí ele não dá as outras opções. Olha só que interessante, ok. Mas agora, olha só, no nosso log abriu várias quests. Então, ele abriu aqui, sozinho entre as estrelas, Artemis, o explorador. Recebi coordenadas misteriosas, de origem desconhecida. Segui o sinal e encontrei os destroços de uma nave abandonada. Não deu para recuperar muita coisa, mas o sinal de socorro continha uma frequência da chamada rotulada como Artemis. Não na entidade rotulada como Artemis. Não, é chamada mesmo ali, certo? Pô. Não há nada a fazer além de continuar explorando. Aí ele está dizendo aqui para buscar as pistas de Artemis entre as estrelas. Depois, nós temos aqui a anomalia espacial. Continua a busca por Artemis. Depois, o caminho do Atlas, a poeira da criação. Nada e Polo, um Korvax e um Gek, a bordo de uma misteriosa anomalia especial. Prometeram me ajudar enquanto busco pistas sobre minhas visões vermelhas e persistentes. Nada me alertou sobre sucumbir ao mentiroso vermelho. Mesmo assim, marcou uma interface do Atlas no meu mapa. O que será que eu vou encontrar? E aqui está a dizer, se a gente vir aqui, a gente vai encontrar um Atlas, né? Nós ganhamos também a nossa pesquisa comunitária, que é uma quest que todo mundo faz. E quanto mais a gente vai ganhando aqui, mais coisas vai liberando para a gente retirar na anomalia espacial com Mercúrio, tá? Depois a gente tem uma quest para jogar com os piratas, né? Depois uma quest de uma sentinela angustiada, uma sentinela que entrou em contato com a gente. E uma quest pro não sei porquê, instalar os emissores de pulso, mas essa quest não é necessária, a gente pode retirar isso aqui, né? Então, e a quest da corveta, mas a gente vendeu os itens da corveta, então a gente não vai poder criar uma corveta, né? Então a gente tem aqui a quest do Artemis, o explorador. Tá? Ó, primeiro, vamos lá então. Eu vou entrar aqui no Exotraje, vou entrar aqui e vou pegar o meu metal cromático que eu acabei de fazer, né? Pronto.